objetivo de assegurar um debate político e eleitoral plural, transparente, livre e de acordo com os parâmetros éticos e a legislação nacional, o Internet Lab e os Redes Cordiais lançam a segunda edição do Guia para Influenciadores Digitais nas Eleições. Agora a gente com foco nas eleições de 2022. Nos moldes da edição anterior, o novo guia traz princípios a serem observados pelos influenciadores digitais e uma caixa de ferramentas com possíveis perguntas e respostas que podem surgir ao longo desse período. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Esther Borges, a idealizadora da cartilha. Olá, Esther, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Olá! Olha só, gostaria de saber primeiramente quais são as boas práticas para influenciadores digitais participarem do debate eleitoral. Então, dentro da nossa cartilha, a gente pensa numa bússola com quatro pontos cardeais. Esses 4 pontos cardeais são a transparência, a liberdade de expressão, a responsabilidade e o respeito ao pluralismo. Então, todas as dicas que a gente dá na cartilha, elas têm um pouco a ver com isso, com esses 4 pontos cardeais. A gente acredita que, além da regulamentação, né, via legislação, então existem coisas que não são permitidas pela legislação de fato, né? Então, o influenciador digital, por exemplo, ele não pode participar ativamente de uma campanha política sendo pago por isso. Ele não pode receber remuneração, ser contratado para fazer public posts, que a gente fala, né? Para fazer publicidade para um determinado político. Porém, ele pode demonstrar apoio, né? Apoio a um candidato, demonstrar apoio a um partido, porque é uma coisa que ele acredita, e como um cidadão ele pode fazer isso. Mas ele precisa sempre olhar para os pontos cardeais ali, pensando, né, que ele é livre para se expressar politicamente nas redes, mas ele tem que ser transparente com as pessoas que o seguem. Então, ele precisa deixar muito claro, olha, estou fazendo essa postagem e estou apoiando determinado candidato porque eu tenho um vínculo partidário, porque determinado candidato é meu amigo, porque determinado candidato é meu parente. Isso é muito importante, a transparência e manter também sempre o debate público respeitoso nas redes. Eu acho que essas são as boas práticas que eu consigo elencar aqui para você agora. É fundamental, né, que os influenciadores tenham consciência sobre o seu papel, a sua responsabilidade, estando então comprometidos, né, com a construção de um espaço no qual o debate político seja livre, democrático, transparente e plural. Mas aí qual que é o limite, né? Ele não pode ser pago para falar, mas ele pode expressar a sua opinião, é isso? Exatamente. O limite, eu acho que esbarra muito nisso. O candidato ele não pode, de maneira alguma, receber, seja dinheiro ou qualquer outro tipo de favor, qualquer outro tipo de acordo ali, para publicar alguma coisa em relação ao candidato. E ele também não pode impulsionar um conteúdo que seja de uma campanha. Então, quando a gente fala de impulsionamento de conteúdo, né, é aquela propaganda feita nas plataformas digitais. Então, no Facebook, no Google, normalmente se paga para conseguir atingir mais pessoas, né? Quando um influenciador ele faz esse impulsionamento, normalmente um post que ele faz consegue atingir um público muito mais amplo. E ele não pode impulsionar conteúdo vindo de uma campanha eleitoral. É As importante. campanhas podem impulsionar o próprio conteúdo, mas o influenciador não. E é importante a gente destacar, né, que mesmo que algumas condutas não sejam ilegais, elas podem acabar aí prejudicando o debate democrático ou engajando os influenciadores e seguidores a um tipo de candidato, ou até mesmo comprometer a imagem do influenciador, né? Sim, com certeza. Eu acho que quando a gente pensa em campanhas digitais, a gente tem que sempre lembrar que essas campanhas ainda estão sendo regularizadas. Ainda falta muito tempo para a gente ter a mesma regulamentação que a gente tinha nas campanhas de TV, nas campanhas de rádio, porque a gente está descobrindo aos poucos as possibilidades dessas campanhas digitais. Então, existem coisas que não estão declaradas na lei, né? Elas não são explicitamente proibidas, mas a gente tem que se atentar
principalmente com essa questão que eu mencionei anteriormente da transparência, de você ser honesto com o seu público em relação aos seus vínculos, às suas motivações para postar determinadas coisas. Eu acho que é o fundamental aí para você conseguir participar do debate político, mas de uma maneira ética. O influenciador, ele pode entrevistar candidatos ou convidá-los para conversar nas redes sociais? Pode sim. O influenciador ele pode convidar um candidato para uma live, para uma entrevista. Isso é permitido pela lei. O que a gente tem que tomar muito cuidado é para que essas entrevistas ou essas lives não caiam no que a gente chama de showmício, que é algo vedado pela lei eleitoral, né? O showmício é quando a gente mistura entretenimento com a propaganda política. Então, no mundo fora do virtual, normalmente a gente vê isso, tem um cantor, tá fazendo um show, e aí no meio do show começa um comício, né? Começa uma propaganda eleitoral ali. Isso é negado pela lei. Por quê? Porque as pessoas elas foram até lá para ouvir o cantor, elas compraram um ingresso relacionado ao show de música e não relacionado à propaganda eleitoral. Então, da mesma forma, na internet, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, se o influenciador quer chamar um determinado candidato para uma live ou para uma entrevista, ele tem que deixar muito claro para o público dele que a intenção é ter um momento ali de debate político, ter um momento de propaganda política e não de maneira nenhuma falar que vai fazer, por exemplo, uma apresentação musical, falar que vai fazer uma apresentação de dança e ali no meio da live começar uma conversa com o candidato. O importante é sempre deixar muito claro desde o início quais são suas intenções para o seu público. Sem dúvida, então. A gente continuaria falando aqui por diversas horas, mas aí todas as pessoas podem baixar, então, realmente o guia ali, essa cartilha que os influenciadores digitais, que tem todas as informações. Só fala pra gente o endereço pra gente finalizar, então. O guia está no site do Internet Lab, internetlab.com.br. Você consegue acessar o nosso guia através desse blog. Tá certo, então muito obrigada, Esther, pelos seus esclarecimentos e pela entrevista.